O pastor Tiago sabe desse lugar. Quando você está visitando o sítio arqueológico ali de Magdala, em frente você tem um monte muito bonito chamado Monte Arbel. Tem até uma história dramática ali, terrível, que quando Herodes o Grande, aquele mesmo Herodes que mandou matar as criancinhas em Belém, ele estava bandeando para o lado dos romanos, ele foi sufocar uma rebelião de judeus que estava sediada em Magdala, e nessa colina, nessa montanha do Arbel, tem muitos buracos, muitas grutas, onde moravam famílias de judeus. E os judeus, para fugirem de Herodes, se refugiaram nessas grutas da montanha, onde você só tinha acesso por rapel. Então ele fez com que os soldados descessem em gaiolas e botassem fogo nas pessoas ali. As pessoas caíam em tochas, na época de Herodes. E quem está no sítio arqueológico de Magdala, ela está nos pés do Monte Arbel. Então tem duas coisas interessantes ali. Primeiro, quando você vem de Nazaré para o Mar da Galileia, o caminho é ali pelo Vale do Monte Arbel. Isso. Então, você passando por ali, o primeiro lugar que você tem acesso é a cidade de Magdala. Então, foi a primeira cidade que Jesus teve acesso na Galileia, na Alta Galileia, foi Magdala. Segundo, imagine que Maria cresceu nessa cidade, se ela é de lá, né? Porque a gente tem duas possibilidades. Ou que ela era da região da Judéia e foi para lá, ou que ela era de lá e foi para a região da Judéia. Mas ela conviveu ali em Magdala ouvindo a história. Imagina, aqui nesse lugar foram mortos pessoas por causa de Herodes e dos romanos. Então ela nasceu num clima de muito ódio, de muita vontade de vingança, de muita raiva dos romanos que estavam ali. Ela cresceu num ambiente tóxico pela circunstância que eles estavam. Agora, existe uma teoria, inclusive em filmes do Tom Hanks, né, se conta a teoria de que Maria Madalena teve um relacionamento sentimental com Jesus, o que eu não acredito, porque a Bíblia diz que Jesus era santo, então não tem como ele ter tido esse tipo de envolvimento, ainda que seja só sentimental, não sexual. Qual é a sua visão sobre isso e da onde veio isso? Eu entendo, só para deixar claro, que Jesus tinha uma atenção diferente com Maria Madalena, a ponto de ela ser a primeira pessoa a ver Jesus ressurreto. Que Jesus dava mais atenção para Maria Madalena do que para qualquer outra mulher, isso está na Bíblia. Agora, não a ponto de ser um relacionamento sentimental. Qual é a sua visão sobre isso e como entrou isso na história? Bom, vamos lá por partes. Em primeiro lugar, se Jesus tivesse uma esposa, não seria pecado nem à luz do cristianismo, nem à luz do judaísmo. Porque o casamento é até uma bênção. Né? Mesmo sendo rabino, Mesmo pode sendo casar. rabino, pode casar. Não é diferente do padre da Igreja Católica. Mas Jesus não casou porque, como você colocou, não era o propósito da missão dele. A missão de Jesus não era constituir família. A missão dele era morrer na cruz do Calvário por nossos pecados. Ensinar o amor do Pai, etc., revelar o Pai e morrer pelos nossos pecados. E Jesus foi focado nessa missão. Se Jesus tivesse tido um casamento, imagine depois da morte de Cristo, como é que ficaria se Jesus tivesse filhos com Maria Madalena? Olha a confusão teológica que iam criar. Crianças que seriam filhas de uma mulher humana com um homem divino. Filho de Deus, ia ser muito confuso. Isso ia trazer muita complexidade. Esses herdeiros de Jesus iam se sentir realmente assim, uma dinastia divina. Ninguém poderia mais driblar e tal. Seriam os papas. Exatamente. Nós temos indícios históricos que já houve uma briga dos irmãos de Jesus que queriam fazer uma sede em Nazaré para o cristianismo. Isso já no final do primeiro século. Diferente dos outros que estavam em Antioquia. Então, por isso, definitivamente, Jesus não casou. Também é mito dizer que Jesus, na verdade, casou ou se apaixonou por Maria, mas que a Igreja ou o Novo Testamento, por censura, apagaram isso. Isso também não é verdade. Os documentos que insinuam alguma relação de Jesus com Maria também são mal compreendidos. Eu trabalho esses documentos aqui. Um deles é o documento que fala o Evangelho de Filipe, que não foi escrito por Filipe, nem Evangelho,
nem é evangelho. São documentos apócrifos. Quando eu digo apócrifos, leia falsos, produzidos a partir da segunda metade do segundo século em diante, do ano 250 para frente, estão fragmentados. E mesmo esses documentos que insinuam qualquer relação entre Jesus e Maria, nenhum deles traz uma relação carnal entre eles. Como eram documentos apócrifos, eles queriam fazer uma ideia de criar uma série de visões de personagens celestiais sofisticados. Então havia uma personagem feminina, a Sofia, e havia um personagem masculino, Logos. O Logos vem na mente de Jesus, não se encarna, no gnosticismo não há encarnação. O Logos vem na mente de Jesus e a Sofia vem na mente de Maria. Então a união que há entre Jesus e Maria seria uma união mística. A palavra com a sabedoria. A palavra com sabedoria. Nem esses documentos apócrifos dizem que era uma carnal, sabe? Teve até um episódio interessante de uma professora de Harvard, a doutora Karen King, que ela, certa vez, ela anunciou que tinha descoberto um evangelho que falava de Jesus como marido de Maria. Um evangelho cópita. Eu tenho um ex-aluno que está terminando o doutorado dele em Harvard. E ele falou comigo que um dia ele falou com a professora, com a doutora Karen, olha, eu tenho um professor no Brasil que ele fez uma palestra discordando da sua leitura. E ela falou assim, não, o seu professor está certo. Na verdade, ela só tinha levantado aquela lebre porque a Universidade de Harvard ela estava tendo problemas com alunos que não querem fazer teologia. Notinha de rodapé. Quem quer estudar a Bíblia é crente. Geralmente, Você entendeu? Você querer fazer teologia para quem não é crente não vai dar lucro mesmo. Você entendeu? Então, os seminários que querem fazer teologia liberal vão fechar as portas. E Harvard quase estava fechando o departamento de teologia. E sendo uma faculdade fundada por crentes. Fundada por crentes, por puritanos. Mas aí, ela sabia que aquilo ali não era uma coisa muito fundamentada. Mas ela divulgou aquilo ali por quê? Saiu na National Geographic, saiu para todo lado. E pouco tempo depois a professora foi desmentida, porque era um documento forjado. Mas ela arriscou a si mesmo por quê? Porque a partir do momento em que a coisa foi para a mídia, o nome de Harvard foi para Trend. Claro. E que foi a Divinity School. Então, obviamente, voltam-se os recursos. Não vamos falar mais em fechar. Sabe aquela velha ideia de falem mal, falem bem, mas falem de mim? Então foi por isso, mas hoje na academia não há nada dentro ou fora da Bíblia que me permite dizer que Jesus foi casado ou namorado com Maria Madalena. Então olha só nesses poucos minutos de Brunecast a gente já sabe que Maria Madalena não era prostituta, que ela não é aquela mulher que iria ser apedrejada em flagrante adultério. Já sabemos que ela financeiramente tinha condições de acompanhar Jesus nas viagens, era mantenedora financeira do Ministério de Jesus, além de tudo mais que ela fazia, e também que ela não teve nenhum tipo de relacionamento sentimental ou amoroso, carnal com Jesus. Isso não seria possível biblicamente.